Hoje você vai descobrir por que Vecna não é apenas o vilão mais assustador de Stranger Things, mas o retrato perfeito de tudo o que você esconde de si mesmo. Hoje você vai entender por que as vítimas dele parecem personagens da série, mas na prática funcionam como raio-x da sua própria mente. E principalmente, hoje você vai perceber que o verdadeiro horror de Vecna não é o mundo invertido. É perceber o quanto da sua vida já foi dominada por traumas que você nunca encarou de frente. A maioria acha que Vecna foi criado só para deixar a quarta temporada mais sombria e render susto fácil. Mas a verdade é que ele é muito menos um monstro de fantasia, e muito mais um estudo brutal de psicologia humana. Neste vídeo, você vai passo a passo pela construção desse vilão, entender por que ele escolhe justamente os mais quebrados por dentro e enxergar como a história dele se conecta com culpas, dores e fugas que você talvez esteja repetindo sem perceber. Vecna não aparece do nada. Ele não é um raio que cai do céu. É uma soma. A soma de dores ignoradas, famílias quebradas e segredos que Hawkins fingiu não ver. Repare, ele nunca escolhe pessoas aleatórias, ele escolhe mentes em colapso. As vítimas de Vecna têm algo em comum. Todas carregam um peso que ninguém está vendo. Max se culpa pela morte do irmão. Chrissy é esmagada por uma família que exige perfeição. Fred é consumido por um erro do passado que ele não consegue perdoar. Vecna não invade mentes fortes. Ele se infiltra em brechas emocionais. Ele cresce exatamente onde a vergonha, o luto e a culpa já abriram espaço. É como se dissesse: você acha que está escondendo isso do mundo? Ótimo. Eu vou usar justamente isso contra você. Na vida real, não existe um monstro com garras e tentáculos dentro da sua cabeça. Mas existe um mecanismo muito parecido. Quanto mais você esconde o que sente, mais isso ganha força no escuro. Ansiedade, ataques de pânico, pensamentos intrusivos. Nada disso nasce do nada. É por isso que Vecna assusta tanto. Ele não te mata porque você é fraco. Ele te mata porque você está tentando ser forte demais, sozinho, há tempo demais. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. O verdadeiro horror não é o poder de Vecna. O verdadeiro horror é descobrir quem ele foi antes de virar Vecna. O que quase ninguém percebe é que o monstro mais temido de Stranger Things começou como algo assustadoramente comum. Um menino inteligente demais, sensível demais e profundamente revoltado com o mundo. Henry Creel não nasceu demoníaco. Ele nasceu observador. Enquanto a família tentava encenar a vida perfeita americana, Henry enxergava o que ninguém queria admitir: a falsidade, a agressividade velada, a mediocridade de uma rotina vazia. Ele não via sentido em regras, tradições ou normalidade. E em vez de buscar uma saída, ele decidiu julgar o mundo e depois destruí-lo. Quando os poderes dele despertam, ele faz o que muitas pessoas fazem, só que em escala monstruosa. Ele usa a dor como justificativa para se sentir superior. Em vez de pedir ajuda, ele se convence de que é diferente, evoluído, acima. O sofrimento dele vira combustível para o ego, não para a cura. O choque vem quando o Dr. Brenner transforma Henry no 001. A experiência, a manipulação, o controle, tudo isso não cria o monstro. Apenas dá ferramentas a um menino que já tinha decidido que a humanidade não valia a pena. Vecna não é uma entidade abstrata do mundo invertido. Vecna é o resultado extremo de um padrão mental muito humano. Já que o mundo me machucou, eu vou me tornar maior do que ele, nem que eu precise destruí-lo. E é aqui que a série faz a virada brutal de expectativa. Você achava que o mal vinha de outro universo. Mas o que ela mostra é que o mal começa, quase sempre, como uma conclusão silenciosa dentro de alguém que desistiu de acreditar nas pessoas. O próximo ponto explica por que isso é muito mais pessoal do que parece. Vecna não invade o presente das vítimas. Ele entra pelas memórias, ele olha para a sua história, escolhe as cenas que você mais odeia lembrar e as rebobina até você quebrar. Primeiro vêm os pequenos sinais, o relógio, os sons distorcidos, as visões rápidas. Depois, ele arrasta a pessoa de volta à lembrança que ela tentou enterrar. Não é um ataque físico, é uma dissecação psicológica. É exatamente assim que traumas funcionam. Eles não aparecem quando tudo está bem. Eles aparecem quando o silêncio fica alto demais, quando você finalmente para, quando o corpo não aguenta mais carregar o que a mente se recusa a olhar. Repare, Vecna não cria a culpa de ninguém. Ele apenas amplifica o que já está lá.
Max já se sentia responsável pela morte do Billy. Chrissy já se odiava por não ser perfeita o suficiente. Fred já era condenado pela própria consciência. Na vida real, o Vecna não te levita no ar. Ele te faz perder noites de sono. Te faz repetir conversas antigas na cabeça. Te faz reviver erros de anos atrás como se tivessem acontecido ontem. Ele te prende em um loop de "eu devia ter feito diferente. Foi culpa minha. Se eu tivesse sido melhor, isso não teria acontecido." É por isso que a maldição da série é tão desconfortável de assistir. Porque, no fundo, ela traduz uma coisa simples. Ninguém precisa te torturar por fora, quando você já se tortura por dentro o tempo todo. Mas ainda falta a parte mais importante. Se Vecna representa o trauma, o que realmente pode quebrar o domínio dele? Aqui está a parte que quase passa despercebida por quem só foca na ação. Vecna é poderosíssimo, mas não é invencível. E a arma que quebra o controle dele é ridiculamente fraca aos olhos de quem acredita apenas em força física. Max não escapa de Vecna porque ficou mais forte que ele. Ela escapa porque alguém a conhece o suficiente para saber qual é a sua música. Running Up That Hill não é só trilha sonora nostálgica. É um símbolo simples de algo que a psicologia já sabe há décadas. Conexão real ancora a mente. Quando a música toca, Max lembra que existe vida fora do trauma. Imagens de amigos, momentos de riso, pequenos instantes de pertencimento cortam o domínio de Vecna. A dor continua ali, mas ela deixa de ser a única narrativa possível. Na vida real, a música pode ser literalmente uma canção, mas também pode ser uma conversa honesta, uma amizade verdadeira, uma terapia bem feita, um propósito que faz você levantar da cama mesmo cansado. Não é mágico. Não é instantâneo, mas é suficiente para abrir uma fresta naquilo que parecia absoluto. A expectativa é achar que monstros internos se vencem com força de vontade. A realidade é que eles se enfraquecem com verdade. Não com frases prontas de autoajuda, mas com a coragem de admitir: "Eu não estou bem, eu preciso de ajuda, e eu não vou enfrentar isso sozinho." Stranger Things nunca foi apenas sobre crianças lutando contra monstros. Sempre foi sobre pessoas comuns tentando sobreviver ao peso da própria mente. Vecna só termina o trabalho que o silêncio começou. E é aqui que tudo se encaixa. Talvez você nunca veja um relógio de avô surgir na parede, nem flutue no meio da sala. Mas toda vez que a sua cabeça te arrasta de volta para o pior dia da sua vida, uma escolha silenciosa se apresenta. Você alimenta o Vecna, ou alimenta a música. No fim, a pergunta não é como destruir o monstro. A pergunta é: quantas versões suas você ainda vai sacrificar antes de admitir que ninguém vence a própria mente sozinho? Se isso fez sentido para você, não esqueça deste vídeo. Um dia, quando o barulho dentro da sua cabeça ficar alto demais, ele pode te lembrar do que realmente importa. Monstros crescem no silêncio. Mas às vezes, tudo o que você precisa para começar a quebrar a maldição é apertar o play na música certa e deixar alguém entrar.